Oi, gente, eu vou apresentar para vocês agora o meu mapa mental, olha, falando sobre as glândulas paratireoides e a calcitonina. Peço perdão um pouquinho pela imagem da câmera que não tá tão boa, mas eu vou explicar para vocês direitinho e vocês vão entender, tá bom? Eu falei, gente, nem sei quem tanto tá me vendo, né? Então, vamos lá. Bom, primeiro, meu nome é Carla Letícia, eu faço parte da MED 31, P4. E a referência que eu tirei para me fazer o meu mapa mental e explicar para vocês cada detalhe dele, eu tirei do Tortora, que é Princípios de Anatomia e Fisiologia, tá bom? Então, vamos lá. E a minha tutora é a Carla Kelly. Aqui tá, eu botei as glândulas, vou iniciar pelas glândulas paratireoides, falando primeiro sobre a localização delas. Bom, as glândulas paratireoides, elas se localizam na face posterior dos lobos da tireoide. A tireoide possui dois lobos, o lobo esquerdo e direito. Então, como a glândula paratireoide, elas se localizam na parte posterior da tireoide, vai ter duas glândulas paratireoides, porque elas são 4, esqueci de falar, desculpa. Elas são 4, então vai ter duas glândulas paratireoides no lobo esquerdo, uma superior e outra inferior, e vai ter duas glândulas paratireoides no lobo direito, que é uma superior e outra inferior. Essas glândulas, elas são ovoides e elas são pequenas, elas pesam no mínimo 40 miligramas, tá bom? Bom, essas glândulas paratireoides, elas vão possuir dois tipos de células epiteliais, que vai ser as células oxifílicas e as células principais. As células oxifílicas, pelo que eu vi no Tortora, elas possuem função mais de identificação. Elas dão mais coloração a essas glândulas para melhor identificar elas, né, ali na face posterior da tireoide, dos lobos da tireoide, como eu expliquei anteriormente. E vai ter também as células principais, que são as mais numerosas, e elas que vão ser responsáveis pela produção do paratormônio, que eu botei aqui, ó, produção do paratormônio. Deixa eu melhorar essa câmera, meu Deus do céu, aqui. Tá bom. Aí, aqui, a produção do paratormônio, que também pode ser chamado de PTH. Esse hormônio tem por função regular o cálcio, o magnésio e o fosfato na corrente sanguínea. Ele vai fazer com que o cálcio, ele aumente a quantidade dele na corrente sanguínea. Quando esse está baixo, né, quando a quantidade de cálcio na corrente sanguínea está baixa, ele vai ser ativado, as células principais vão começar a produzir ele, vai ser estimulado e ele vai agir de forma com que essa quantidade de cálcio possa se elevar novamente. E como isso ocorre? Onde ele vai agir? Portanto, ele vai agir no osso e nos rins. Botei aqui, ó. No osso, ele vai agir em duas fases. Tem a fase rápida e a fase lenta. Na fase rápida vai ocorrer um processo de osteólise. Que eu botei esse ossinho aqui, que com a nossa imaginação, vamos ver que aqui é um ossinho. E aí, esse ossinho aqui, eu botei aqui uma membrana, que é a membrana osteocítica. E aqui entre o osso e a membrana vai ter um líquido, que é um líquido ósseo, que ele tem uma grande quantidade de cálcio. Então, esse processo de osteólise é justamente quando o paratormônio ele é estimulado, ele vai agir nessa membrana, aumentando a permeabilidade dessa membrana, fazendo com que a quantidade de cálcio que está aqui, que é muito nesse líquido ósseo, comece a ser liberado para a corrente sanguínea e assim, né, aumentar a quantidade de cálcio na corrente sanguínea. Na fase lenta, que eu botei bem aqui, essa fase lenta vai ocorrer, o paratormônio ele vai agir nos osteoblastos, que são células da matriz óssea, né, que ficam na matriz óssea do osso. Bom, esses osteoblastos vão possuir receptores que vão receber esse paratormônio, esses receptores ficam na membrana das células do osteoblasto. O paratormônio, ao se conectar com os osteoblastos, vão fazer com que esses osteoblastos produzam uma substância, que é a substância ligante de osteoprogesterina, osteoprogesterina, tá?
Essas substâncias, elas vão agir nas células pré-osteoclastos, e esses pré-osteoclastos vão se transformar em osteoclastos, que são esses osteoclastos, são células que ficam também na matriz óssea, mas eles são responsáveis pela degradação da matriz óssea. Desculpa, gente, é que meu cachorro acabou de entrar aqui. Meu filho, se aquieta. Eles ficam na... Desculpa, gente. Eles ficam na matriz óssea e eles são responsáveis pela degradação do osso. É a reabsorção óssea. Então, o paratormônio, ele vai estimular essas células, fazendo com que elas possam produzir mais células, substâncias proteolíticas, e fazendo com que essa reabsorção óssea aumente, fazendo com que o cálcio seja liberado também na corrente sanguínea. Esse processo é chamado de lento porque ele é mais demorado para ocorrer, entendeu? Do que a osteolise, que é a fase mais rápida. E além do osso, o paratormônio também, que eu botei aqui de ladinho, vai ocorrer nos rins. Como? Nos rins, ele vai ocorrer através de 3 efeitos. O primeiro efeito é que ele vai retardar a perda de cálcio da corrente sanguínea para a urina, fazendo com que menos cálcio seja liberado pela urina, fazendo com que esse cálcio seja mantido na corrente sanguínea, né? Porque não vai ficar legal se eu tô aqui no osso, fazendo com que seja liberado muito cálcio na corrente sanguínea e esse cálcio vai ficar sendo liberado ali na urina. Então, ele vai fazer um meio de retardar essa perda de cálcio na urina. E assim vai ocorrer já o terceiro efeito, que aí ao retardar a perda de cálcio na corrente sanguínea, ele vai acentuar a perda de fosfato na corrente sanguínea, da corrente sanguínea para a urina, tá bom? E o terceiro efeito é que o paratormônio também, ele estimula os rins a liberar o calcitriol, que é um hormônio que ele consiste na formativa da vitamina D, e ele vai estimular esse calcitriol, vai estimular a absorção acentuada do cálcio e dos alimentos, que eleva também o nível sanguíneo do cálcio. Ou seja, ele vai agir quando você está se alimentando, né? E vai começar a aumentar aquela reabsorção do cálcio do alimento que você está ingerindo. E assim levar esse cálcio também para a corrente sanguínea. E vocês percebem que isso tudo é o meio que o paratormônio usa, né, para aumentar a quantidade de cálcio na corrente sanguínea quando essa quantidade de cálcio está diminuída. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho da calcitonina. Bom, gente, a calcitonina, logo falando de início, ela possui função antagônica ao paratormônio. Se o paratormônio tem função de aumentar o cálcio na corrente sanguínea quando está baixo, a calcitonina, quando o cálcio está alto na corrente sanguínea, ela vai abaixar o nível de cálcio na corrente sanguínea. E eu vou falar aqui um pouquinho quem produz ela. Bom, a calcitonina eu botei aqui, ó, ela é produzida pelas células parafasciculares da tireoide. As células parafasciculares da tireoide, da glândula tireoide, essas células se localizam entre os fascículos da tireoide, que esses fascículos também vão ter as células fasciculares que vão produzir os hormônios da tireoide, que é T3 e T4. Então, essas células parafasciculares da glândula tireoide ficam responsáveis pela produção da calcitonina. E aí a gente se pergunta como a calcitonina vai agir, né, de forma a diminuir a quantidade de cálcio na corrente sanguínea. Bom, ela vai... Lembra que o paratormônio, ele estimula os osteoclastos, daquela forma, naquele processo lá da resposta mais lenta que eu falei para vocês. Então, a calcitonina, ela vai inibir os osteoclastos, ou seja, ela vai diminuir a reabsorção óssea, ela vai diminuir a degradação do osso. Assim, ela vai fazer com que a quantidade de cálcio na corrente sanguínea seja diminuída, né? Porque se está diminuindo a degradação do osso, então está diminuindo também a liberação de cálcio para a corrente sanguínea, né? Pro meio extracelular. E, bom, gente, é isso. Lembrando, né, que aqui tem um resumozinho no Tortora que fala, ó, o nível elevado de cálcio no sangue estimula as células parafasciculares foliculares da glândula tireoide a liberar mais CT, que é a calcitonina. Ou seja, se o paratormônio foi ativado e ele viu que estava baixo, né, o cálcio no sangue estava baixo,
ele foi ativado e ele fez com que esse cálcio, aumentasse na corrente sanguínea, então ele pode elevar muito, né? Chega um momento que ele tem que parar. E aí vai entrar a calcitonina, que ela vai entrar e vai fazer com que esse nível de cálcio abaixe. Então, esses dois hormônios, eles vão tentar manter essa questão do cálcio equilibrado na corrente sanguínea, para que ele nem aumente muito e também nem abaixe muito. Ele se mantém equilibrado na corrente sanguínea. E, então, aí a baixa concentração sanguínea de cálcio estimula as células principais da glândula paratireoide a liberar mais PTH. Ou seja, quando a calcitonina consegue baixar muito a quantidade de cálcio, então o paratormônio ele já vai aumentar, né, esse cálcio, da forma como eu acabei de explicar para vocês anteriormente. Bom, é isso o que eu estudei, né, das glândulas paratireoide e calcitonina. E eu farei a referência no início, né, que é o livro do Tortora, dos princípios de anatomia e fisiologia. Tá bem aqui, eu anotei em um dos meus resumos da minha referência, né, aqui, que a minha imagem não é muito boa. Peço perdão a você que está assistindo. E obrigada pela sua atenção. Tchau.